É Copa do Mundo, e a gente tem, desde o começo do nosso álbum da Copa, a gente vem trazendo essa ideia de que não é só futebol, que tem muito mais coisas envolvidas, e eu acho que não dá para a gente dissociar a questão histórica, a questão geopolítica, a questão de manifestações desse encontro entre Inglaterra e Irã, né? São duas nações que têm um histórico, né? Tem um histórico pesado, um histórico importante, que a gente não precisa se debruçar muito aqui, mas houve um histórico de muita disputa, né? Havia um tempo em que o Império Inglês ficava com 85% do lucro do que era extraído do petróleo da região que hoje é o Catar. Isso vai ter uma série de desdobramentos que a gente vai conhecer ainda hoje. Portanto, esse encontro sempre vai chamar a atenção. Mas quando a gente desloca esse encontro para o que a gente está analisando hoje, para o nosso mundo de hoje, é impossível a gente deixar de destacar a manifestação dos jogadores da Inglaterra, que, diante da ameaça dos organizadores do Mundial de punir, né, com cartão amarelo, com multa, quem utilizasse a faixa de capitão com alusão à causa LGBTQIA+, houve uma decisão de não peitar daquela forma, mas driblar e ainda assim manifestar ali o seu protesto, que foi o time inglês, né, se ajoelhar pouco antes de a bola começar a rolar. Mas eu destacaria como algo ainda mais importante, a manifestação ainda mais importante, a do elenco do Irã, a da seleção iraniana, porque é importante que a gente coloque, dê o devido peso. Né? Como eu falei, é foda você ver a Inglaterra protestando diante de todo histórico, mas é importante que esses jogadores tenham um posicionamento. Hoje a gente pensa dessa forma. E assim como é fundamental que a gente enxergue que internamente também há um povo que discorda da forma como o governo dos ayatolás lá no Irã vem tocando a vida do país com muito autoritarismo, com muita opressão, com absurdos que estão em absoluta dissonância com o que a gente entende por democracia e por direitos civis. Então, acho que é impossível a gente não olhar para esse jogo a partir dessa perspectiva. Eu concordo com o Fred que não tem como olhar outro jogo senão essa goleada da Inglaterra sobre o Irã como o jogo mais importante do dia, sabe? A gente viu ali muita emoção nas arquibancadas, não dá para saber ali se era uma mulher iraniana ou uma muçulmana de uma outra nacionalidade, mas que se comove também com a situação das mulheres no Irã, assim como também há motivo para a gente se comover com as mulheres do Catar e do mundo inteiro, basicamente. Mas vou concordar com o Fred aí, que é o jogo do dia, por tudo isso que eu acabei de trazer. Celso, e já que você entrou nessa questão que é sempre presente nas Copas do Mundo de geopolítica, que como eu falei, né, minha escolha para esse jogo ela se dá em três frentes e eu considero que até a mais importante, a gente debate já já, é o posicionamento de uma favorita enquanto favorita. Mas essa questão geopolítica, ela é importante porque ela deu o tom de todo o pré-jogo e de momentos, né, durante o jogo, e ele se deu em várias formas, né? Para quem está vendo a live, a gente está aí do lado um quadro com imagens importantes da partida, e você tem o Kane, né, o Harry Kane, que não pôde usar, né, a faixa de capitão tradicional, né, que One Love, né, que é justamente pelos maiores direitos, né, do LGBTQ+, mas porque foi avisado que se usasse a braçadeira com as cores, levaria cartão amarelo, já iniciaria o jogo com cartão amarelo, né, que é essa quem está assistindo aí a live, a gente está vendo a imagem, mas ele consegue dar um drible, né? Muita gente, foi frouxo, eu não acho não, porque eu acho que assim, o cara tá na Copa do Mundo, ele tem que ter responsabilidade, ele não pode começar o jogo levando cartão amarelo. E Fred? ele traz uma abraçadeira preta, né? Dizendo apenas não, não à discriminação. E uma repórter inglesa que estava dentro de campo utilizou, né, a Foi. abraçadeira One Love, né?
Pela Holanda, o Então, Van Dijk achou interessante toda a questão, né? Mas disse que por ser o primeiro jogo, pela questão dos cartões também, ele abdicaria de usar a faixa, né? Em relação à causa, pensando na seleção, para não iniciar a Copa já com o cartão amarelo. E aí E faz sentido. aí você tem na hora do hino a Os jogadores comoção, do né, Irã dos em silêncio. iranianos, isso, os jogadores sem cantar o hino, né, algumas bandeiras pedindo direitos, né, liberdade para as mulheres sendo mostradas no estádio, e essa imagem, né, possivelmente de uma iraniana chorando, emocionada, né, algo que no país dela hoje ela não conseguiria fazer. Um país que já foi completamente diferente, né, porque o Irã, até o fim dos anos 70, as mulheres, tem uma foto que circula nos últimos dias na internet, as mulheres na praia exatamente como no Brasil, né, tem uma mudança drástica ali, né, no Irã, e que se dá a partir, inclusive, com a Inglaterra, né, sendo diretamente envolvida. Mas essas imagens todas, elas dão, né, um peso para o jogo, e aí depois do hino tem os jogadores da Inglaterra ajoelhados. Né? Toda essa imagem ela dá um peso para o jogo, e elas também foram pontos fundamentais de repercussão das redes sociais. Tá? Repercutiu muito. Tá? Repercutiu muito. E lá no Irã, porque a gente ainda tem mais um elemento aí. Nesse momento, nesse exato momento, o Irã vive uma crise interna gravíssima, Sim. né? Com a morte Justamente por perseguição às mulheres, isso, né? com a morte de jovens mulheres, inclusive. E assim, enquanto o jogo acontecia, misturada com a hashtag do, do jogo, né? Começou a ter uma hashtag circulando que era essa aí, né? Fale seus nomes, né? Fale os nomes dos que morreram, né? E essa, porra, é muito simbólica, né? Que é uma menina, né? Samira, se eu não estiver lendo, né? É uma menina que gosta de futebol e foi uma das vítimas fatais do regime, né? Nesse momento de, de maior tensão, né? De maior confronto, né? Que é Sarina, ela amava futebol, né? Mas foi assassinada. Então, foram pontos de repercussão muito forte e que marcaram o pré-jogo, né? Para além do futebol, como a gente está dizendo aqui. Tem mais um vídeo, Rodrigo, que eu não sei se você consegue aí, que tá no, se está no engatilhado, de uma tweetada, que é bem interessante, e essa talvez tenha sido o protesto mais forte. Uma torcedora no estádio levou a bandeira da República Iraniana pré, pré-golpe de 79, né? A gente está vendo o vídeo aí, Revolução, a né? bandeira é um pouco diferente, exatamente. Não é um golpe, na verdade, é uma revolução e depois ela tem um outro caráter, passa a ter um caráter religioso, né? O Irã, para a gente lembrar que, apesar de ser Essa é a uma bandeira, nação. tá? Para quem está vendo, é uma bandeira um pouco diferente da bandeira atual, né? No meio ali ela tem um leão, né? Diferente da bandeira atual. Essa bandeira era a bandeira do país até 79, né? Que é quando o Celso explica aí que o país passa por Uma revolução, uma né? mudança, né? De poder aí, né? Para ficar mais, ele fica mais independente, digamos assim, porém no extremismo religioso Ele, exatamente, era um gigantesco. movimento que estava organizado, né? Depois da Revolução Iraniana, e há essa tomada de poder aí pelos ayatolás, né? É uma nação que, apesar de ser um país de maioria muçulmana, não é um país árabe, né? Sempre importante destacar, não está na Península Arábica. O Irã o que era o antigo Império Aquemênida, né? O Império Persa, império de muita imposição, né? Em sua época, que de certa forma, em linhas gerais, se você for analisar,
tinha uma característica marcante, que era o fato de permitir que as culturas locais, né, o idioma e a religião dos povos que eles invadiam seguisse, não impunha a visão de mundo deles. Entretanto, a gente está falando de uma nação invadindo e subjugando a outra e falando, não, vocês podem seguir aí, mas vão dar um trocado aqui para a gente. Apesar dessa pegada um pouquinho progressista do ponto de vista de império, a gente está falando de um império, né? A gente está falando de um império que vai oprimir, de um império que vai pintar a miséria também, mas só para a gente entender que o iraniano não é árabe, o iraniano é persa. Acho que é importante até de a gente separar isso na nossa cabeça, só por uma forma de organizar mesmo e entender um pouco mais as origens. E como o Celso falou, não é só na questão da nacionalidade, da origem, é realmente geográfica. Como ele frisou, o Irã realmente fica ali acima do Oriente Médio. Então, toda vez que você falar, o Irã não está na Península Arábica, assim, é uma questão geográfica do debate. Ele está no continente, né? Ele está muito perto de todos esses países, mas ele não faz parte daquela linha. E além mais, como a Arábia Saudita, enfim, realmente é uma outra situação, embora no fim das contas a religião tenha caminhado para uma mesma direção, né? Isso, mas como eu falei, é uma etnia diferente, são povos de origens diferentes. Não, é isso que eu falei, eu frisei os povos, no final eu só falei com a religião, só que no final da história a religião acabou caminhando. Aliás, é a religião que faz que exista confusão em relação aos povos, que você achar que todo mundo ali é uma mesma situação. Isso. Ali o que a gente vai ver foi dividido por emirados, ali fica com um emir, ali fica com outro e tal, e no fim não foi isso, na verdade. Perfeito. E ali o que a gente vai ter de diferença é uma diferença que é muito importante, é mais significativa, por exemplo, do que o que a gente tem aqui no nosso cristianismo, né, que é mais próximo da gente aqui, tem uma diferença mais significativa que a que separa católicos, né, de católicos ortodoxos e até de protestantes, né, dos pentecostais e neopentecostais, que é uma diferença de como do que você considera como linha hereditária do profeta Maomé, né? Profeta Mohammed, e aí a gente vai ver a corrente dos xiitas, dos sunitas, dos wahhabitas, e vai ter essas diferenças que, na prática, pela brutal interferência de potências ocidentais, vai distorcer, né, os conflitos da forma como eles ocorriam ao longo dos séculos e começa a dar mais poder a um grupo, a outro, e isso vai levar a uma série de ciclos de vingança que a gente conhece os ecos dele até hoje. É parte da nossa realidade essa história aí. Mas o fato é que houve esse encontro, né, entre o Irã e a Inglaterra, nação que durante muitas décadas oprimiu o povo iraniano ali até a Revolução de 79, né, que derrubou o regime que era mantido no poder pelo Império Britânico.